A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Vamos meditar na palavra do Senhor, igreja. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 22. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 22. Assim que você encontrar, diga glória a Deus para que eu saiba que você encontrou. Você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, não esqueça de comentar, de curtir e também de compartilhar. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, leve este conteúdo, a palavra de Deus, para o maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui no canal. Amém? Quantos encontraram aqui em nossa sede estadual, Hebreus capítulo de número 11, eu vou ler o versículo de número 22. Hebreus 11, versículo 22, está escrito assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? O que eu gostaria de ressaltar a princípio, neste versículo, no livro de Hebreus, é porque Hebreus 11 é considerado o capítulo da fé, ou o capítulo dos heróis da fé. E veja que dentre todos esses, o escritor de Hebreus menciona o nome de José, porque José não foi apenas um grande homem usado por Deus, ou um grande exemplo bíblico. José, ele se apresenta como um dos grandes heróis da fé. José, sem dúvida, está entre os maiores heróis da fé. E eu te convido a, junto comigo, meditar nessa palavra, você aqui na igreja, você que me acompanha pelo YouTube, e que também você proponha em seu coração ser um herói da fé, ser uma heroína da fé. Uma pessoa que vai se destacar no meio de tantas. Uma pessoa que vai ser reconhecida pela sua fé. As pessoas, quando falarem de você, elas irão destacar a sua fé. Aquele homem é um homem de fé. Aquela mulher é uma mulher de fé. Quantos aqui creem que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Então eu leio e você lê após mim em bom tom, em alta voz, com muita alegria e muita fé. Vamos lá? Diga comigo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Digam comigo: Senhor, faz de mim um herói da fé. Amém? Desocupe as mãos, deixa a Bíblia aberta no assento e vamos dar para esta palavra, igreja, a maior e mais linda salva de palmas que o povo de Deus
já deu para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, minha gente. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada agora, e nós não estamos aqui para ouvir homem, nós queremos ouvir a Tua voz. Então sobre cada vida que Te aplaude, que Te exalta, derrama da Tua graça e do Teu poder, remove os impedimentos e tudo que atrapalha, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Minha gente, logo no seu nascimento, a palavra do Senhor nos mostra, nos revela, que José seria alguém diferenciado. José seria um homem grande aos olhos de Deus e seria reconhecido por séculos e séculos, gerações e gerações. O nome de José já fala da sua grandeza, da sua estatura como homem de Deus, como homem de fé, como homem de princípios, como alguém que tem uma estatura na fé, um exemplo a ser seguido. Porque este nome tem um significado muito interessante. Eu quero que você vá comigo para Gênesis, no capítulo de número 30. Gênesis 30. Olha o que vai dizer aqui o versículo de número 22. Gênesis 30, versículo de número 22. Olha como está escrito. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? Perceba que José já é fruto de um milagre. A sua mãe Raquel era estéril, por anos e anos aguardou em Deus a dádiva de ser mãe, de poder engravidar, de poder gerar um filho. E agora Deus está abençoando não apenas a ela, mas como também a Jacó. E Deus está lhe presenteando com este filho que ela batiza, que ela chama de José. E o significado deste nome, eu anotei aqui, José significa aumentador. Olha que interessante. E aqui a gente já começa a perceber a estatura que esse homem iria alcançar durante a sua vida. Ele seria um herói da fé, um homem grande, de boa índole, de bom caráter, um homem de Deus verdadeiramente. Mas o que fez José se tornar um herói da fé? O que fez José ser notado como alguém que podemos nos espelhar como sendo um homem de fé? Gênesis capítulo 37. Se você gosta de fazer anotações, eu quero compartilhar com você aqui alguns motivos que nos permitem dizer que José é um herói da fé. O primeiro deles é: um herói da fé quase sempre passa por injustiças. José também foi injustiçado. E por que ele é injustiçado? O texto vai dizer assim, Gênesis 37, versículo de número 18.
e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Perceba que os próprios irmãos estão cometendo uma grande injustiça contra José. E por quê? Que mal ele fez? O que de errado José fez com seus irmãos? O que de errado José fez com o seu pai, com a sua mãe, ou com as demais esposas de seu pai? Pois você sabe que Jacó, além de casar com Raquel, havia casado primeiramente com Lia, e cada uma delas lhe deu uma concubina, Bila e Zilpa, e estas também lhe deram filhos. Que mal José fez para a sua família? Nenhum mal. José sempre foi um jovem, nesse exato momento da história, ele ainda é um jovem, mais precisamente de 17 anos, que sempre honrou o pai, que sempre honrou mãe, que sempre honrou a família e principalmente que sempre honrou, foi temente, foi fiel a Deus. Mas agora, Deus está permitindo, porque tudo é com a permissão de Deus. Quem concorda que tudo é com a permissão de Deus? Mesmo certas coisas ruins que você passa, você concorda que Deus permite? É bom saber disso, porque nem todo mundo pensa assim, né? Nem todo mundo pensa assim, porque é difícil de entender. E eu entendo muitas vezes as pessoas que pensam assim: como pode Deus ter permitido isso? Por exemplo, olha o que está acontecendo no sul do estado nos últimos dias. Mais de 40 pessoas perderam a vida de um instante para o outro. Várias famílias estão enterrando e chorando a morte dos seus familiares. E para muita gente chega a ser uma coisa complexa, para não dizer até um absurdo, dizer que Deus permitiu que essa lamentável tragédia tivesse acontecido. Mas tudo é com a permissão de Deus, porque Deus está no controle. E olha, muito provavelmente um familiar serve a Deus desses que morreram. Quem sabe até uma pessoa dessas que infelizmente perdeu a vida, era um cristão, era um servo de Deus, servia ao Senhor, buscava ao Senhor, mas por algum motivo, e nem sempre entenderemos os motivos, Deus permitiu com que tal situação acontecesse. E às vezes é bom nós pararmos para refletir nisso, porque há certas coisas que acontecem conosco, que por mais que nós não queiramos, por mais que seja difícil, Deus permitiu que isso acontecesse. E às vezes até uma injustiça. Às vezes você vai pensar assim, eu não fiz por merecer. Eu não merecia passar por tal coisa. Eu não merecia ter sofrido isso, porque eu tenho procurado obedecer, eu tenho procurado servir, eu tenho procurado, fazer conforme diz a Escritura. Alguns também vão dizer assim: poxa, no passado eu até entenderia, porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a Deus, eu era uma pessoa má, eu fazia coisas ruins, mas agora não, agora eu procuro ser uma pessoa que agrada a Deus, eu procuro ser uma pessoa de bem, eu tenho plantado coisas boas, mas por que tanta injustiça? Por que tanto levante? Por que essas coisas ruins têm acontecido comigo? Quer ser um herói da fé? Quem quer ser reconhecido pela sua fé? Quem quer verdadeiramente que as pessoas olhem assim para você
e digam: este é um homem de fé, esta é uma mulher de fé. Quem quer? Então saiba passar até mesmo pelas injustiças, crendo sempre que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus, em um certo momento, vai mudar o quadro, vai reverter a situação e vai te dar a vitória. Assim seja. Diga graças a Deus. Amém, gente? Diga: Deus vai me dar a vitória. Amém? Segundo, um herói da fé é fiel a Deus e ao próximo. Vá comigo a Gênesis, agora no capítulo de número 39. Eu vou tentar resumir, porque a história de José é uma história muito ampla, muito grande, uma história muito bonita, um exemplo de fé. Por que Deus deixou José passar por aquela injustiça? Porque os irmãos não mataram José, eles venderam José como mercadoria para um mercador de escravos. Porque o plano de Deus era que José fosse levado para o Egito. Deus tinha um plano, por isso toda aquela injustiça. Chegando lá, para mostrar para nós que Deus está no controle de tudo, Deus cuidou de José de uma maneira tão grande, que ele chega como um escravo na casa do segundo homem mais importante da terra do Egito, que era Potifar, e ele se torna uma espécie de mordomo daquela casa, um administrador daquela casa, ao ponto do seu senhor Potifar entregar tudo na mão de José. Potifar não tinha mais controle de nada, ele simplesmente entregou nas mãos de José a administração da sua casa. Só que você sabe que o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele está sempre ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer só uma oportunidade para entrar, para destruir, para roubar, para matar, para causar algum dano. E o diabo vai usar, veja bem, a mulher do Potifar para prejudicar José. Ela tenta de algum modo seduzi-lo, e eu acredito que ela fez isso 1, 2, 3, várias vezes, e todas as vezes José fugia, José saía de perto dela, negava, mas ela acreditava que em algum momento ele iria ceder. E nesse momento, nesse último momento, ou nesta última tentativa, José vai provar que é fiel tanto a Deus como ao seu próximo, porque olha o que diz aqui Gênesis 39, versículo 6, ó. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém, minha gente? Aqui é a prova do que eu havia falado para você anteriormente. Tudo está na mão de José. Ele controla os gastos, ele controla as compras, as entradas, as saídas, ele paga os funcionários, ele administra a casa de Potifar, ele é o mordomo, ele é o administrador. E um jovem de 17 anos, formoso à vista, belo, aquela mulher se encanta por ele, e veja o que acontece, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse:
deita-te comigo. Ela foi direto. Sabe aquele tipo de mulher que é direta naquilo que quer? Ela foi direto com ele. Não teve nem arrodeios. Ela simplesmente disse: José, deita-te comigo. E se ela fez isso, eu acredito particularmente que isso já acontecia com os outros empregados daquela casa. Não foi a primeira vez. Eu acredito que aquela mulher tinha o hábito de se relacionar sexualmente com os empregados ali daquela casa. E todos caíam na conversa dela. O que foi que ela pensou? Não será esse escravo hebreu que vai me dizer um não? Será que ele vai me desprezar? Será que ele vai dizer não? José, deita-te comigo, versículo de número 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Agora, gente, o principal é o finalzinho deste versículo de número 9. Porque quando você, ao menos pensar em fazer um mal contra alguém, saiba que imediatamente você está fazendo contra Deus e pecando contra Deus. Foi o que José pensou e é o que ele vai dizer: se eu aceitar, eu não apenas erro contra meu Senhor, mas eu vou estar errando, pecando também contra Deus. Porque no finalzinho do versículo de número 9 ele diz: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quer ser um herói na fé? Para ser um herói na fé, você tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar, mas também você tem que ser fiel ao seu próximo. Ele não queria trair a confiança do seu Senhor. Todas as vezes que essa mulher se insinuava para José, e não esqueça, ele tinha 17 anos, hormônios, na flor da idade. Todo homem, por mais de Deus que seja, tem as suas necessidades fisiológicas. E é por isso que muitos caem, até mesmo na igreja. É por isso que muitos caem nesse pecado da pornografia, da prostituição, do adultério, porque a carne está ali, ó, há necessidade física. E se o homem, como também a mulher, se não tiver o controle, acaba caindo nesse pecado, no pecado sexual, no pecado da imoralidade. E todas as vezes que essa mulher se insinuava e tentava ter relações com ele, a sua carne poderia desejar. Não se engane disso. Mas José vencia a tentação porque, primeiro, ele era fiel a Deus, e também ele pensava no seu Senhor, que apesar de ser o dono dele, de ter o comprado em um mercado de escravo, este Senhor o colocou como uma pessoa importante ali naquela casa, como o mordomo, como o gerente, um homem que tinha o controle de tudo. E José pensava: não, eu não vou fazer isso contra Potifar, não, eu não vou pecar contra Deus. Para ser um herói na fé, você tem que pensar nisso. Você não pode trair a confiança do seu próximo. Você não pode trair o próximo. E eu não estou falando aqui só da questão da relação sexual. Eu estou falando de confiança. Eu estou falando do respeito. Eu estou falando de inúmeras coisas no qual as pessoas não consideram na hora de prejudicar, na hora de fazer mal, na hora de passar a perna, muitas vezes até pessoas que lhe estenderam as mãos, que lhe ajudaram, assim como Potifar fez com José.
E ainda, Deus, como fica nessa história? E ainda que você dissesse assim, mas a vida é assim, pastor, é a lei do mais forte, é a lei do mais inteligente, é a lei do mais esperto, é a lei do mais sábio. Quem não correr, quem não se mexer, que fique para trás. Eu não estou nem aí, eu quero me adiantar, eu quero crescer, porque tem gente assim, né? Tem gente que não mede esforços para crescer. Se tiver de fazer das pessoas degraus, a pessoa faz. E Deus está vendo absolutamente tudo. E a palavra diz: ao homem nada pode ser dado, ou o homem nada pode receber, se do céu não lhe for dado. Deus está no controle de tudo. Se você quer ser um herói na fé, e se você quer que Deus te abençoe, honre ao seu próximo, seja fiel ao seu próximo, seja fiel a Deus, que Deus vai te honrar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh, glória! Amém, minha gente? Gênesis 39 ainda, versículo de número 21. Quem quer ser um herói na fé? 3. Supera as provações e se destaca. Gênesis 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Amém, minha gente? José agora vai ser o preso gestor da cadeia. Veja só. É lógico que a cadeia da época era bem diferente das de hoje, o padrão. Mas olhando com a ótica da época, o diretor do presídio, o carcereiro Mó, entregou na mão de um interno, porque é assim que se fala, a chave da cadeia. Por quê? Porque mesmo estando preso injustamente, olha a injustiça entrando de novo, porque aquela mulher o acusou de ter forçado relação com ela, de ter abusado sexualmente dela. O marido acreditou e foi preso. E José foi preso. E estando preso, José vai superar essa provação que ele está passando, e ele vai se destacar ali dentro, ele vai começar a crescer ali dentro do cárcere. E no versículo de número 23 diz: e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Para você ser um herói na fé, até nos momentos de dura provação, você pode se destacar, você pode crescer. Eu levo muito em consideração Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente ama a Deus, serve a Ele e é fiel, até nos piores momentos você consegue crescer, você consegue se destacar. Eu aprendi que é quando tudo vai mal que você cresce, que você desponta, que você se destaca. Até na obra de Deus. Porque muitas vezes você vai para uma igreja que está caminhando, está tudo bem, o outro pastor deixou aquela igreja fluindo, crescendo, as coisas estão a todo vapor, glória a Deus e aleluia.
Chegando ali, você tem a responsabilidade de manter. Agora, quando você chega em um lugar que as coisas vão mal, que as coisas vão difíceis, que o desafio é maior, que a luta é maior, que na realidade é uma grande provação, se você fizer um grande trabalho ali, ninguém vai esquecer o seu nome. Você vai ser falado por décadas e décadas e décadas. No caso da igreja, aquele pastor passou por aquela igreja que era uma igreja difícil, problemática, não crescia, e quando saiu, olha como que ele deixou a igreja. E às vezes, na vida como um todo, você chega em uma empresa, e a empresa vai mal, e você põe os seus pés ali, e a partir do momento que você começa a trabalhar, aquele lugar começa a crescer, porque a bênção de Deus está com você. Amém? Você entra na empresa no pior setor, uma prova. Você sai de casa para trabalhar, mas você sai de casa para passar por uma provação. Todo dia é uma provação. Mas no meio da provação, lá na reunião da diretoria, o nome mais falado é o teu. Porque no meio daquele setor difícil, você é aquele que mais se destaca. Quem está entendendo? No meio de uma família que tem um histórico difícil, todas as pessoas daquela família são pessoas que infelizmente não conseguiram vencer na vida, não conseguiram crescer. Parece uma maldição naquela casa. Aí você é aquele que desponta. Você é aquele que cresce, você é aquele que faz a diferença, você é aquele que avança. Por quê? Porque você é um herói na fé, e o herói na fé é assim: no momento da provação e da dificuldade, ele tira forças das fraquezas, ele se levanta, ele ergue a sua cabeça, ele vai em frente, ele dá o seu tudo, o seu melhor, ele se destaca, ele cresce e Deus o abençoa. Está escrito: o Senhor o abençoava, e assim também será com você. Deus vai te abençoar. Oh glória! Diga glória a Deus. 4. Um herói na fé se prepara para o momento da redenção. Veja bem, Gênesis 41, versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Então, ele passa alguns anos preso, e algumas coisas acontecem, como por exemplo o fato de José revelar, interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, quando ele diz, de maneira resumida, que o copeiro voltará para as suas funções diante do faraó, e o padeiro vai ser morto e preso em um madeiro. Conforme ele interpreta, acontece, porque é Deus que está lhe dando a revelação e a interpretação do sonho, e Deus não erra, Deus não falha. E ele pede para o copeiro lembrar dele, quando estivesse de volta às suas funções no palácio do faraó, e principalmente quando estivesse diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu de José, porém Deus estava no controle de tudo. Quem crê que Deus estava no controle? Que Deus tinha um tempo para José ficar ali, você entende assim também? Só que aí, quando o faraó tem os sonhos, com as vacas gordas e magras, com as espigas feias e bonitas, ninguém consegue revelar esse sonho. O faraó manda trazer todos os sábios do Egito, mas ninguém consegue interpretar.
De repente, o copeiro lembra de José. E ele fala para o faraó, conforme havia acontecido, a maneira detalhada no qual José havia interpretado o seu sonho, como também o sonho do padeiro, e tudo havia acontecido conforme José havia dito, e faraó manda buscar o José. Tragam este hebreu que interpreta sonhos. E quando José é avisado do chamado do rei, do chamado de faraó, eu quero ler de novo para você entender esse tópico. Ele faz o seguinte, no finalzinho do versículo 14: barbeou-se e mudou as suas vestes e foi até faraó. Ele se prepara, porque ele sabe que ele está tendo uma grande oportunidade, talvez a última e única que ele poderia ter até então. Ele não vai lá de qualquer jeito, ele faz a barba, ele se banha, ele se veste, não só porque ele vai se apresentar diante do rei, porque ele está tendo a maior oportunidade da sua vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você quer ser um herói na fé e alcançar lugares altos, você também tem que estar preparado. Eu aprendi que as oportunidades chegam. São as pessoas que não estão prontas para agarrá-las. Eu aprendi isso. E a vida tem nos mostrado isso cada vez mais. As pessoas oram para Deus abrir uma porta, para Deus abençoar a vida de tal modo que ela cresça, que ela seja grande diante da sociedade no qual vive. E para isso ela requer oportunidades. Mas muitas vezes a oportunidade está ali, mas ela não está apta, ela não está pronta. Entende o que eu estou querendo dizer? E tem momentos que não dá para ficar esperando por você. Não tem como você dizer assim, não, espera só um pouco porque eu ainda vou me preparar. Não, espera mais um pouco porque eu ainda vou me capacitar. Não, espera mais um pouco porque eu ainda não estou pronto. Não, herói da fé sempre está pronto. Quando a oportunidade chega, você está pronto, você está preparado, você agarra, você toma posse, você faz e você cresce. Quem está entendendo? Se não for assim, você vai ficar para trás mesmo. Por isso que você tem que se preparar, você tem que se capacitar, independente da idade que você tenha. Roberto Marinho fundou a Globo, ele já tinha mais de 60 anos. Entende o que eu estou dizendo? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tem gente que quando passa nos 40, pronto, acabou a minha vida. Pelo contrário, depois dos 40 é que a vida começa. E ainda que você já tenha passado dos 50, dos 60, ou até mais, se você estiver pronto quando a oportunidade chegar, através dessa oportunidade, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque quando José estava pronto, Deus o tirou de um presídio e o levou para o palácio real. Deus te tira de baixo e coloca por cima. Te tira de cauda e te coloca por cabeça. Deus faz você avançar. Diga glória a Deus. Ô glória! E por último, um herói da fé aproveita a oportunidade. Porque olha o que vai dizer aqui, Olha o que vai dizer aqui a palavra. Primeiro ele se prepara, depois ele aproveita. Gênesis 41, versículo de número
34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Eu já estou lendo depois de José ter interpretado os sonhos. José disse: Faraó, o sonho é o mesmo. E o Senhor sonhou de 2 maneiras diferentes, porque Deus tem pressa em revelar aquilo que Ele vai fazer. Virão 7 anos de fartura. Mas ao fim desses 7 anos, virão 7 anos de fome e de seca. Mas será uma seca tão grave, tão dura, que ninguém lembrará que um dia houve riqueza e fartura na terra do Egito. Quando José falou isso, o espanto tomou conta daquela audiência, daquela sala. Acredito que Faraó ficou assustadíssimo com o que ouviu. Só que aqui tem uma oportunidade aparecendo, amém? O herói da fé, ele aproveita a oportunidade, porque ele já está pronto. Quando ele saiu lá da cadeia, ele não saiu para voltar, ele saiu para nunca mais voltar para lá, quem está entendendo? Mas tem como mudar essa situação. Tem uma estratégia para passar por tudo isso. E antes que o Faraó perguntasse, ele foi falando. Durante esses 7 anos de fartura, que a terra vai produzir bem, separe 20% de tudo que a terra produzir nos celeiros de Faraó. Faraó é como se fosse um imposto. O Senhor vai decretar esse imposto, 20% de tudo que a terra do Egito produzir, é para guardar nos celeiros reais, é para guardar sobre o comando, sobre o domínio do rei. Tem gente que acha que é o povo que guardou, né? Não foi o povo que guardou, porque se o povo guardasse, tivesse deixado na mão do povo, ninguém tinha feito isso. Tinha que ter pulso, tinha que ter comando. Tem que estar na mão do faraó. O faraó é que vai guardar, é um imposto. 20% guarda nos teus celeiros. E tudo que for guardado será o bastante, será o suficiente para os 7 anos de fome. Ficaram todos maravilhados com a solução. Tanto que no versículo de número 37 diz: esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém? Só que antes, olha como José é um herói da fé inteligente. Ele disse assim: o senhor precisa achar alguém para fazer esse trabalho. O senhor precisa encontrar no meio dos seus alguém capaz de exercer importantíssima tarefa. Faraó é o futuro do Egito que está em jogo. Esse homem que o Senhor escolher estará com o futuro deste país, desta nação em suas mãos. Está dando para entender a gravidade, a seriedade e como José é inteligente? Porque olha o que vai dizer aqui, o versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Aí ele diz tudo o que tem que ser feito, como nós acabamos de ler. Eles ficam maravilhados, Faraó igualmente, e Faraó diz assim, versículo 38, e disse Faraó aos seus servos:
Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E naquele dia um cargo foi criado, e José se tornou o governador de toda a terra do Egito, do país mais forte, mais poderoso do mundo conhecido à época. Em um certo momento do dia, ele está preso. Depois, ele tem um anel de autoridade em seu dedo, e ele passa a ser reconhecido como o segundo homem mais importante de todo o Egito, apenas abaixo de Faraó, porque ele soube aproveitar a oportunidade. Amém, minha gente? Deu para entender? Para ser um herói da fé, nós temos que saber aproveitar as oportunidades. Elas virão, elas surgirão, mas você tem que estar pronto. Na grande maioria das vezes, as oportunidades que aparecem são grandes desafios, mas é nos grandes desafios que os heróis da fé se destacam. Eu sempre digo isso: quando você descobre, ou quando você descobrir a força que você tem, ninguém vai poder te parar mais. Quando você descobrir a capacidade que você tem e colocar em prática essa capacidade, você vai chegar em lugares altos e vai ser reconhecido como um herói da fé. Amém? Recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.